Você sabia que Palmeiras e Corinthians tentaram a contratação de um mesmo jogador na janela da metade do ano? Jordi Alcivar, volante de 26 anos de idade do Independiente Del Valle e da seleção do Equador. Negociação com o Palmeiras acabou não avançando depois que o Verdão contratou Andréas Pereira. Já o Corinthians teve problemas em relação ao transfer ban que o impediu de efetuar essa negociação. Informação sobre o interesse dos clubes paulistas foi divulgada pelo próprio Independiente Del Valle ao jornalista André Galvão, meu parceiro de SBT. Galvão está no Equador para acompanhar o jogo do Independiente Del Valle com o Atlético Mineiro, partida que acontece nessa terça-feira e vale vaga na final da Sul-Americana. Se você não conhece o Alcivar, te trago detalhes. Jogador de 26 anos de idade, titular absoluto da seleção equatoriana nos 2 últimos amistosos. Empates contra México e Estados Unidos. Contra o México, inclusive, ele marcou o gol do empate em 1-1. Temporada atual pelo Independiente Del Valle de 37 jogos, 3 gols e 3 assistências. Atleta que surge na LDU, passa pelo Charlotte FC, lá dos Estados Unidos, volta para o Equador para jogar no Independiente Del Valle e na temporada passada atua pelo Leão do México. Dá para dizer que apesar da falta de acordo nessa janela, o Alcivar segue na mira dos 2 clubes paulistas e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Adriano Rubens, Nicola, tem alguma boa nova sobre o Corinthians? E o Guinegão foi vendido mesmo? Não, Adriano, não tenho nenhuma informação sobre o Guinegão vendido. Surgiu uma especulação de que o Zenit pagaria até 18 milhões de euros para contratá-lo. O Corinthians nega que tenha havido uma proposta nesse tamanho. O Nicola, quem ganha com o doping financeiro que o Corinthians faz? O time não briga por praticamente nada além de uma Copa do Brasil e é irrelevante no continente. Carlão, o grande ponto é o seguinte, cara. Essa é uma tecla que vários dirigentes de futebol no Brasil batem. O fato de o Corinthians gastar muito mais do que pode acaba desencadeando, e não é culpa só do Corinthians, né, mas do Internacional, do São Paulo e de outros clubes. Esses clubes acabam desencadeando uma realidade paralela. Porque, por exemplo, o Corinthians quer contratar, deixa eu pensar num jogador, o Vitinho. Aí, outros clubes também querem o Vitinho. Fluminense, Vasco, vamos citar 3, só estou criando um exemplo, tá? E o Corinthians acaba por ganhar esse leilão oferecendo um maior salário. Então ele chega a R$1 milhão por mês para o Vitinho, enquanto os outros estavam dispostos a pagar 700 mil. É possível até que o Fluminense e o Vasco em algum momento até melhorem a proposta para se aproximar da oferta do Corinthians. Então, o Corinthians, que não vai conseguir depois cumprir com vários dos seus compromissos, ele cria uma bolha, cria cifras fora da realidade. E repito, esse não é um mal só do Corinthians. O São Paulo tem problemas, o Internacional tem problemas, o Santos. Hoje são poucos os clubes que não têm problema com pagamento, né? Boa noite, Nicolau. Na sua opinião, o Corinthians economizou ao não trazer Borré hoje no Inter e o William hoje no Grêmio? Que Deus abençoe você e sua família. Rodrigão, obrigado pelas palavras. Você citou 2 casos, dá para citar um terceiro, o Romarinho, que eu achei que o Corinthians tinha que contratar. E aí eu vou voltar algumas semanas no tempo para lembrar que eu estava fazendo um programa lá no Arena SPT com o Benjamin Bach, e o Benja, que é corintiano declarado, estava feliz da vida que o Corinthians havia sofrido um transfer ban. Falei, Benja, o time está brigando lá embaixo na tabela, como é que você está feliz que não vai poder contratar? Ele falou, Nicola, vai contratar para contratar errado, para gastar dinheiro, trazer um monte de trolha, que depois vai entrar na justiça contra o clube, que vai custar dinheiro, melhor que tenha um transfer ban mesmo. E se você for pensar, Rodrigo, ele não estava errado, cara, porque foi graças ao fato de não ter podido contratar que o Corinthians passou a usar, por exemplo, mais o Guinegão. Foi a partir dessa dificuldade em buscar um meio atacante que o Bidon ganhou mais minutos jogando mais avançado, entre outras coisas, enfim. Eu acho que o transfer ban acabou sendo um positivo para o Corinthians, porque o Corinthians precisou buscar soluções em casa e elas acabaram aparecendo, tá? Não sei se é muita maluquice, mas é o que eu penso sobre o tema. Se vocês quiserem usar o espaço do chat para comentar, fiquem à vontade, tá bom? O Pedro Afonso Almeida Franco, Nicola, boa noite. A dívida do Corinthians nunca vai acabar, infelizmente. Todo presidente novo entra só para atrapalhar, ou seja, as dívidas só aumentam. Caso do Vitinho, abraços, campeão. Você toca num ponto super importante. E assim, né, cara, como é que se acaba com esse ciclo vicioso? Virando SAF. Porque aí o clube, primeiro que ele passa a ter uma série de condições mais favoráveis para o pagamento das dívidas. Por exemplo, a Portuguesa, ela tinha mais de 500 milhões de reais de dívida. Com a recuperação judicial e com o advento da SAF, ela teve 70% de redução na dívida.
Se o Corinthians consegue 70% de redução num toque de mágica, cara, putz, o Corinthians passa a ser um clube extremamente interessante. Mas, para virar SAF, você precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. E a transformação do clube em SAF faz com que os membros do Conselho Deliberativo se tornem rainhas da Inglaterra. Boa noite, Nicola. Em quanto tempo você estima que o Corinthians vira uma SAF? Cara, os times que viraram SAF viraram porque bateram no fundo do poço, né? E o fato de o Corinthians ter uma capacidade de arrecadação enorme tem adiado esse processo. O Davi Cardoso, Nicola, Dorival fica no Corinthians para 26? Eu te diria que hoje ele só fica se conseguir o título da Copa do Brasil. Essa é a única garantia. Nicola chegou na final, perdeu nos pênaltis, jogando bem. Aí eu acho que acaba ficando. Nicola caiu para o Cruzeiro nas semifinais e terminou o Campeonato Brasileiro em 14º. Aí eu diria para você que é grande a chance dele ser demitido. E o Corinthians está perto de alcançar 100 milhões de reais em bilheteria somente na temporada de 2025. Timão que jogou 32 partidas como mandante, somando todas as competições, e tem até agora 91 milhões de reais com vendas de ingressos. A média de 2 milhões e 800 mil reais de arrecadação por jogo, número extremamente interessante. Vale a lembrança de que eu estou me referindo apenas a valores brutos. Excluindo impostos e tudo mais, certamente a arrecadação com bilheteria é menor. De qualquer forma, dá para cravar que o Corinthians já teve nos seus jogos como mandante mais de 1 milhão e 300 mil torcedores. É óbvio que vários desses torcedores estiveram mais de uma vez no estádio. Para completar em relação ao noticiário alvinegro, registrar que André Carrilho e André Ramalho voltaram a treinar normalmente, sem qualquer restrição, na atividade dessa terça-feira e devem estar à disposição para o confronto contra o Vitória no Barradão, marcado para o final de semana. Jogo super importante na parte de baixo da tabela. Já Hugo Souza, com um problema no ombro, fez tratamento à parte e ainda não tem sua confirmação garantida para a partida do fim de semana. Hora de falar sobre o Corinthians, que sofreu nessa segunda-feira mais um transfer ban, o primeiro em território nacional. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas aplicou uma punição proibindo o Corinthians de inscrever atletas pelos próximos 6 meses. Tudo por causa de uma dívida não paga com o Cuiabá. Venceu na última sexta-feira a segunda parcela da compra do Ranieri. Só para lembrar, no ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri, pagou só a entrada e não pagou mais. O Cuiabá foi à Câmara Nacional de Resolução e Disputas e conseguiu que o Corinthians tivesse de fazer esse pagamento em 6 anos, sem juros. Primeira parcela foi paga com um ligeiro atraso, segunda parcela venceu na última sexta-feira, 780 mil reais a parcela, e não houve o pagamento. O Cuiabá passou a fazer pressão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas e conseguiu essa punição. O Corinthians, através de uma nota, se defendeu da seguinte maneira, abre aspas, Corinthians informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão. A tendência é que assim que fizer o pagamento o Corinthians consiga a reversão dessa punição. Importante lembrar que o Corinthians já tem dois transfer bans contra si. Primeiro por conta de uma dívida de 41 milhões de reais junto ao Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 44 milhões de reais de uma dívida com Matias Rojas. Para completar o noticiário corintiano, contar que Erasmo Damiani é o novo executivo de futebol da base. Ele chega para o lugar do Alex Brasil, demitido na última quinta-feira. Damiani que vinha fazendo trabalho relativamente bom no Atlético Mineiro. A saideira sobre o Timão, contar que a mãe do jogador do Corinthians, que havia cometido crime de racismo no jogo contra o Mantiqueira, dei essa informação com exclusividade na manhã dessa segunda-feira, ela passou por uma audiência de custódia também nessa segunda-feira e acabou sendo liberada. O Corinthians usou suas redes sociais para demonstrar através de uma nota repúdio contra qualquer ato discriminatório. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o técnico Tite, que decidiu voltar a trabalhar em 2026. De acordo com a ESPN, Tite já fez esse comunicado a pessoas próximas e aos poucos o mercado tem sido informado sobre a intenção do ex-técnico da seleção em retomar seus trabalhos. Tite, que quase fechou com o Corinthians, quando ele ia se apresentar, teve um problema de saúde e pediu para não ser mais contratado. E é exatamente o Corinthians que surge como uma ótima alternativa para o Tite. Posso assegurar que dentro da atual diretoria nova, que ocupou o espaço do Augusto Melo, há uma série de fãs do Tite. Enquanto isso, Dorival Júnior não é um cara super querido
pela atual administração. A avaliação do trabalho dele é de que o Dorival faz um trabalho só razoável, tem muita dificuldade em fazer com que os atletas rendam mais do que eles poderiam. O Dorival vai continuar em 2026 se for campeão da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o Corinthians começa a disputar as semifinais do torneio a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, do outro lado da chave, Vasco e Fluminense. Se o Corinthians for campeão, é certo que o Dorival fica para a próxima temporada. Dorival tem contrato até dezembro de 26. Em caso de eliminação para o Cruzeiro e um campeonato brasileiro só razoável como o atual, é grande a chance de Dorival cair, e eu posso assegurar que o Tite tem excelente imagem diante dos dirigentes atuais. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Corinthians pagou nessa segunda-feira os 780 mil reais que devia ao Cuiabá, referentes a uma segunda parcela que causaram transfer ban nessa segunda. Transfer ban impede o Corinthians de registrar atletas, nenhuma novidade, até porque o Corinthians já tinha outros 2 transfer bans contra si, esses expedidos pela Corte Arbitral do Esporte. Como fez o pagamento ao Cuiabá, o Corinthians espera que entre essa terça e no máximo quarta-feira o pedido de transfer ban seja retirado em relação ao Cuiabá. A saideira sobre o Timão, o Osmar Stabile, presidente alvinegro, deu a entender que o relatório da Ernest Young, encomendado pelo Augusto Melo, mas que só foi entregue agora porque o Augusto contratou, mas não pagou e a atual diretoria fez o pagamento, que esse relatório não apresentou grandes fatos novos, especialmente em relação a mudanças que a diretoria deveria tomar a partir de agora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.